é radiculopatia? Exato, né? Então, síndrome de Guillain-Barré, né, que é tão famosa, apareceu até na novela uns anos atrás. O que é síndrome de Guillain-Barré? Explica aí, A síndrome de pessoal. Guillain-Barré é uma... Eu vou falar o termo médico e explicar o que é. Uma polirradiculoneurite, né? Então, é uma ite de inflamação, né, das raízes e nervos periféricos. Raízes é aquela porção que eu expliquei que sai da medula, né? Um ramo anterior, um ramo posterior, que se junta e forma o nervo periférico. Algumas doenças agudas, né, pela própria resposta imunológica do paciente contra aquele patógeno, por exemplo, diarreia, às vezes infecção de vias aéreas superiores, né, a gente produz anticorpos e às vezes de modo errôneo, de modo enganoso, esses anticorpos, além de brigar com os micro-organismos, né, com os agentes patológicos, eles vão também fazer uma ligação de forma errada com uma parte da bainha de mielina, né, do nervo periférico, né, e das raízes nervosas. Então, você vai gerar ali uma inflamação nessas regiões e vai gerar uma fraqueza no paciente, né, que é o clássico. A gente fala o paciente com síndrome de Guillain-Barré, ele tem uma evolução, às vezes, aguda ou subaguda, ou seja, uma evolução rápida, de uma fraqueza nos 4 membros, tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores. E esses pacientes, muitas vezes, o que chama bastante atenção é que ele não... Quando a gente vai examinar o paciente, por essas alterações nos nervos, quando a gente bate aquele reflexo, que a gente ainda usa, né? O martelinho. Exato, né? Você usa o martelinho. A gente da neurologia, às vezes, é alvo de piada, né? No pronto-socorro, porque parece uma coisa muito antiga, um martelo de... Mas ele é extremamente importante, né? Então, quando a gente bate o martelo lá nos tendões, enfim, no joelho, cotovelo do paciente, esses reflexos estão abolidos, né? Então, o que a gente fala é uma tetraparesia flácida reflexa. O paciente vai ter uma fraqueza generalizada, sem reflexo, fica um pouco mole de forma progressiva. O problema é que isso tem várias graduações, às vezes pode ser um quadro mais leve, mas às vezes evolui com um quadro mais grave, né? A gente sabe que o pico é entre 2 a 4 semanas do início dos sintomas, e o maior problema é quando isso também passa a afetar a musculatura respiratória, né? Que aí o paciente vai estar com Covid, né? Às vezes vai estar já se recuperando da infecção aguda, com alteração pulmonar. O próprio Covid pode dar desautonomia, a síndrome de Guillain-Barré também pode dar desautonomia. Então, aí, naquele momento, saíram também algumas séries de casos, né, italianas, inglesas, mostrando que a incidência de síndrome de Guillain-Barré aumentou num contexto mais pós-infeccioso, né? Então, o paciente... Pós-infeccioso, ele melhorava... Quando você achava que ele estava subindo a ladeira, né, melhorando, ele às vezes tinha uma recidiva e não era por reinfecção, não era por complicação pulmonar, mas por uma questão mais pós-infecciosa. A gente viu alguns casos que a gente fala para-infecciosos, né, que ocorreram síndrome de Guillain-Barré junto com a infecção pelo Covid, mas depois, né, de alguns meses, que foi visto na maioria das séries de casos, nos relatos, era que isso era uma complicação um pouco mais posterior, de 2, 3, às vezes 4 semanas. Imagina você, a Cris, né, estava descrevendo, pacientes com Covid, eles vão ficar em média aí 20 a 30 dias na UTI, para sair da UTI, aí ele ganha uma Guillain-Barré, que é mais frequente no pós, quer dizer, isso prolonga, muito, né, a doença dele. Qual o prognóstico desses pacientes? Na maioria das vezes a gente está falando... Prognóstico, eu digo, o que aconteceu com esses pacientes? A maioria, sim, já ia ficar com alguma sequela pelo próprio Covid, né? Lembrando, naquele momento inicial, né, a variante, né, a primeira variante que a gente fala selvagem, né, junto com uma ausência de vacina. Então, a gente viu muitos pacientes que já ficariam com alguma sequela por conta da própria infecção pelo Covid. E somado a um Guillain-Barré, a gente sabe que isso atrasou muito o processo de reabilitação desses pacientes. Então, foram muitos pacientes que eu vi, né, com esse aspecto, que tiveram que sair do hospital, mas não ir para casa, né, ir para clínicas de reabilitação, né, para poder seguir, apesar dele não estar mais numa complicação clínica, mas para continuar fazendo uma fisioterapia otimizada, uma fonoterapia, terapeuta ocupacional, né, para poder ser reinserido na sociedade. Mas a gente sabe que muitos pacientes demoraram meses, né, às vezes até anos, ou alguns pacientes até hoje, né, que tiveram Guillain-Barré no contexto da Covid, ainda sofrem, né, e ficaram muito debilitados. Muito debilitados, ainda não conseguiram ter uma recuperação total. Infelizmente. Né? Ficaram sequelados.